Quais são as faces do medo? Esse foi o título de um simpósio que eu organizei na edição 2022 do Vertentes do Fantástico da Literatura, que esse ano foi sediado na Unesp, em que reuniu diferentes pesquisadores e pesquisadoras, nesse caso do simpósio, para tratar das configurações dos diálogos do horror com o gótico e com o weird. Confere aí, depois da vinheta, como é que foi essa conversa. Eu vou colocar aqui embaixo o tempo de início de cada fala. Esse simpósio que eu organizei reuniu 6 pesquisadores e pesquisadoras, né? E também vou colocar o link para você conferir como é que foi os outros simpósios. Teve mais de uma dezena de simpósios de temas variados ligados ao fantástico e também das mesas de conferência desse evento, beleza? Vale a pena você assistir aí para ficar por dentro, para você se inspirar para os seus contos e romances e também para ter ideias para suas pesquisas, beleza? Mas sem falar mais, vamos lá para o simpósio. Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma atividade deste evento, organizado pelo professor Aparecido Cido Rossi e da professora Fernanda Silvestre, que intitulado o 4º Seminário do Grupo de Pesquisa Vertentes do Fantástico na Literatura de Versos Fantásticos. Neste caso aqui, estamos no simpósio de número 7, simpósio coordenado por mim, de título Faces do Medo, Expressões do Horror, Gótico e Weird na Literatura. Então, sem mais delongas, meu povo, vamos nessa. Eu vou começar aqui a apresentação, a sequência das apresentações. Então, deixe-me começar aqui compartilhando com vocês a minha apresentação para que a gente possa começar. E aí, eu começar a contar o meu tempo. Beleza? Tá valendo. Então, são 6h08, 6h08, então, falar aqui até 6h25, beleza. Então, gente, meninos e meninas, o que eu vou tratar aqui hoje? Para poder compor esse simpósio, eu vou tratar do tema do gótico imperial, tá? Especificamente, eu vou tratar como que o horror participa da constituição do gótico imperial, no caso aqui, no conto do Rudyard Kipling, do final do século XIX, o conto Rikshá Fantasma. Nesse sentido aqui, é mostrar justamente que o horror no conto, o Rikshá Fantasma, é feito, é arquitetado, é estruturado a partir de uma noção bem presente na literatura vitoriana, que é a noção da decadência, da degeneração, tá? Então, sem mais delongas, deixe-me primeiramente fazer uma breve contextualização do que eu estou tratando. Então, tomando conta o Rikshá Fantasma, 1885, de Rudyard Kipling, para estudo, esta comunicação visa analisar como o medo da degeneração se articula em diferentes formas da constituição do horror que caracteriza o gótico imperial, tá? Primeiramente, estou falando de gótico imperial, então se faz necessário para que vocês até para entender melhor do que eu estou falando, né, porque a gente escuta sempre o termo gótico, mas nem todos aqui podem estar familiarizados com o termo gótico imperial. Lembrando, gente, que existe vídeo específico sobre esse tema lá no canal do Fantástico Cursos no YouTube, tá bom? Acho que todo mundo aqui já acompanha o canal, então, se qualquer dúvida, tem lá no canal do Fantástico Cursos no YouTube um vídeo específico sobre gótico imperial, gótico colonial. Para isso, cabe fazer um breve panorama de que gótico colonial foi uma resposta às ansiedades, principalmente das últimas décadas, do meados do século XIX até o final, do Império Britânico em relação à situação das suas colônias, né? Lembremos que a gente está falando aqui, como foi mostrado no slide anterior, do poder do Império Britânico, que estendia seus tentáculos ao redor do mundo, tendo posses desde Hong Kong até o Canadá, desde a Palestina até a África, que justificava a frase o sol nunca se põe no Império Britânico, ok? Mas, obviamente, o tamanho do Império também passou a ser, com o tempo, fontes de perturbação, fontes de rebeliões internas, cansados do jugo imperial, tá? Essas revoltas foram acontecendo principalmente a partir de meados do século XVIII ainda. Citar aqui, por exemplo, a revolta da Jamaica. A Jamaica era uma das colônias inglesas. Na Jamaica
de 1760, né? Jamaica, grande produtora de açúcar na época. Eu vou voltar nessa questão aqui, tá? Uma revolta. Depois, a gente pode citar também uma revolta que não foi de uma colônia, não foi de uma colônia inglesa, mas sim de uma colônia francesa nas Américas, que foi o Haiti, né? Essa impactou de forma decisiva, mesmo porque pela violência com que os escravos se revoltaram e aniquilaram, e a palavra é essa, a dominação branca no Haiti, fazendo com que o país se tornasse independente, tá? Então foi outra revolta que também alertou o Império Britânico sobre os riscos dos riscos crescentes das suas colônias extramares. Já no contexto, de novo, do Império Britânico, outra revolta que impactou muito as ruas, o debate nas ruas inglesas, foi no Afeganistão. Diferentes, na verdade, diferentes revoltas, 6 revoltas no Afeganistão, mas destacar principalmente a de 1839 e a de 1919, quando todas as vezes que aconteciam essas questões, acontecia um debate sobre o quanto o Império estava sendo, vamos dizer assim, ameaçado, de ameaças externas. Isso é decisivo na criação de toda uma ansiedade que vai constituir o gótico imperial. No caso, além também, o próprio Rickshaw Fantasma se insere nesse quadro, na Índia, que foi uma das primeiras posses extrasmares do Império Britânico, né, desde a época da Elizabeth I, né, e a Índia, quando chegou, principalmente da segunda metade do século XIX, na era vitoriana, essas revoltas se intensificaram cada vez mais, tá? E, por fim, citar na África do Sul, em 1879, a outra revolta que os ingleses tiveram que lidar. Então, gente, o que a gente está tratando aqui é principalmente o seguinte: eu mostrei aqui revoltas em todos os continentes, atravessando em que a Inglaterra tinha suas posses, tá? Isso vai impactar de forma decisiva a literatura do período. Cabe salientar que essas revoltas extramares, revoltas das colônias britânicas, elas se alinham principalmente no momento que o próprio gótico está surgindo, tá? Lembremos também que grandes escritores góticos, eles têm vinculações diretas com essas economias que movimentavam essas colônias. Então, por exemplo, William Beckford, autor de Vathek, era herdeiro da fortuna de 3 gerações de plantadores de açúcar na Jamaica. Além disso, como político, ele era um defensor dos interesses de donos de escravos nas Índias Ocidentais no parlamento. Da mesma forma, o Sr. Matthew Lewis, autor de O Monge, também era herdeiro de várias plantações nas Índias Ocidentais dependentes de trabalho de escravos. Isso é uma coisa que eu quero me deter um pouco mais de tempo, me aprofundar em pesquisas sobre qual foi de fato o impacto dessas revoltas, dessas tensões coloniais, na constituição da própria ascensão do gótico, tá? Já em 1764, com o Castelo de Otranto. Beleza, para situar, quando a gente fala de gótico colonial, gótico imperial, alguns nomes críticos têm que ser mencionados, como o da Alexandra Warwick, onde ela define que o gótico colonial ele se subdivide, vamos dizer assim, em 2 vertentes, em que basicamente o que a gente tem é uma vertente do gótico colonial que toma a Bretanha como seu espaço e a outra que trata da experiência do colonizador no estrangeiro. O primeiro tipo, frequentemente, representa o medo da incursão do outro, do estrangeiro, na Bretanha, ou com uma forma disruptiva ou com uma força invasora. E esse é o caso, por exemplo, clássico de Drácula, né, que o Drácula é uma ameaça externa que vai até os territórios da Inglaterra, vai a Londres para levar a sua decadência, né? a sua degeneração em solo inglês, tá? A experiência da alteridade é central para o gótico colonial e o segundo tipo é frequentemente manifestado em tentativas para controlar ou domesticar os povos nativos. Se uma vertente do gótico colonial é essa de analisar o impacto do estrangeiro em solo inglês, a outra é qual o impacto do estrangeiro que convive, que vive, que trabalha lá nas colônias, né? Esse é o caso do Rickshaw Fantasma, né? O que acontece quando o inglês fica muito tempo na Índia, muito tempo na Jamaica e tudo mais? Ele vai se sujando, ele vai se corrompendo. No gótico colonial, tanto os espaços quanto as pessoas são enxergadas como insólitas, além das possibilidades de explicação em termos europeus. Outro nome de destaque é da Mary Snodgrass, em que ela diz que ambientações e temas orientais do barbarismo imposto sobre sociedades primitivas geraram um amplo ramo da ficção gótica e se infiltrou em uma grande variedade de escritos.
Obras góticas inglesas como A Pedra da Lua, O Rikshá Fantasma, do Kipling, e as histórias de Sherlock Holmes carregam a ameaça de pesadelos, maldições e vinganças, armas bizarras e venenos exóticos, né? Isso marca o gótico colonial. Também outro nome, Elizabeth Parvin Gilbert, estou olhando o tempo aqui, lembrando que nos anos da década de 1790, os escritores góticos perceberam rapidamente que o crescente Império Britânico poderia fornecer uma grande fonte de outros temores que iriam como substitutos aos anti-heróis italianos vilanescos de Walpole Radcliffe, trazer frescor e variedade ao gênero. Então, já em 1790, o gótico colonial se colocou como mais uma expressão das ansiedades que o gótico também capturou na literatura inglesa, tá? Principalmente tratando do medo da miscigenação com o horror da sexualidade interracial, né, entrando no discurso público. E por fim, o nome principal é do Patrick Brentlinger, do termo gótico imperialista, né, de que após meados da era vitoriana, de forma crescente, os britânicos consideraram difícil de pensar em si mesmos como progressivos. Ao invés disso, eles começaram a se preocupar com a degeneração de suas instituições. Beleza? Então, os três principais temas do gótico imperial são, isso a gente tem no Rikshá Fantasma, a regressão individual ou se tornar nativo. Outro medo, uma invasão da civilização pelas forças do barbarismo do demoníaco, isso que a gente tem no caso da Estranha Orquídea, no Besouro do Richard Marsh, no Drácula, e também a diminuição das oportunidades de aventura e heroísmo no mundo moderno. Isso você vê, por exemplo, nos romances do Haggard, como As Minas do Rei Salomão e Ela. Normalmente se considera que o gótico imperial tem seus primeiros momentos nessa obra de História over Henrietta, de 1800. Ali a gente tem essas questões de contatos raciais, novos espaços, tensão erótica e medos. Não vai dar tempo de eu falar nem da sinopse dessa obra, mas só para a gente, vou mostrar aqui obras que vocês conhecem, para falar de que os grandes obras da literatura gótica, da literatura inglesa, refletem essas questões do gótico imperial, tá? O Modus Ventus Vivantes, de 1847, vamos lembrar da figura do Heathcliff, do cigano Heathcliff, que não tem origem, que é um estrangeiro. O estranho caso do Dr. Jack Mr. Hyde, que também é gótico urbano, mas no caso Hyde, na sua transformação, a aparência dele remete às populações nativas, ou seja, com uma regressão, né? Ele tem pele escura, mãos peludas, todos os marcos da degeneração atribuída aos habitantes de outras colônias. Nem preciso falar, né, de 1896, a Ilha do Tomorrow, no Brasil, a Ilha das Almas Selvagens, do H.G. Wells, que mostra justamente como é que os ingleses tratavam as populações de outros povos. Nesse sentido, mostrando a ameaça do estrangeiro em solo inglês, nós temos tanto Drácula, de 1897, como também O Besouro, do Richard Marsh, também de 1897. Nesse menos conhecido Besouro, também temos um monstro, um inseto gigantesco, uma ameaça que vem do Oriente, tá? E todos eles são marcados pelo signo da decadência. Decadência é a palavra-chave para entender o gótico imperial, a literatura vitoriana, e nem citei aqui obras como o Retrato de Dorian Gray, né, só para citar outras, tá? E como o Grande Deus Pan. Essa decadência se manifesta de diferentes formas, e no caso do gótico imperial, ela é ponto central na constituição do horror. O medo do inglês de se tornar estrangeiro. Isso é o que o Rudyard Kipling aborda no conto de final do século XIX do The Phantom Rickshaw, que é o Rikshá Fantasma, e só para mostrar, gente, o que é um rickshaw, né? Porque na primeira vez que eu fui ler, eu não sabia nem o que era um rickshaw. Rickshaw é esse meio de transporte aí, muito popular na China e também na Índia, em que essa carrocinha que vocês estão vendo aí, puxadas pelos nativos, tá? Então, e o rickshaw, no caso, o conto Rickshaw Fantasma, eu vou usar aqui nos meus minutos finais, essa edição, né, do Contos Clássicos de Fantasma, que está aqui nessa coletânea, que eu tive o enorme prazer de organizar para a editora Ex Machina, editora Sebo Clepsidra, tá? Os Contos Clássicos de Fantasma, e aí, como não ter o conto Rickshaw Fantasma, tá? Ambientar na Índia, enxergado pelo olhar europeu como uma terra exótica povoada por seres sobrenaturais, locações misteriosas e rituais ancestrais, o conto de Kipling explora a gradual degeneração do Jack Pensey a partir do rompimento do seu caso com a esposa de um oficial, a senhora
Wensington, né, é a Agnes Wensington. No caso que o Jack acaba que ele se apaixona por uma outra moça e ele se cansa da mo da esposa desse oficial, tá. A mulher fica muito desgostosa de ter perdido o amante e ela vai se definhando, definhando e morre. A questão aqui é porque o que remete ao título, né, porque a assombração dessa mulher passa a perturbar o Jack. O Jack sempre vê o rickshaw com a senhora Wensington nele, puxada por hindus, né, puxada também lá pelos empregados da mulher. Isso é um ponto interessante, porque a senhora Wensington morreu e logo depois os escravos, né, os empregados, eu não vou lembrar se são escravos ou não, que puxavam o rickshaw da Dona Winston, morreram também, né. Mas o que acontece? Nem na morte a população da Índia fica livre dos ingleses, né. Por quê? Porque os espíritos dessas pessoas, desses trabalhadores, estão lá, puxando ainda na eternidade o rickshaw da senhora Winston. E não importa o que o cara faça, não importa o que ele tente, ele anda na companhia da sua nova noiva, né, a cavalo, e ele sempre se dá de cara com a senhora Winston, puxada ali no rickshaw, passeando, né, e ele tenta fugir, mas não adianta, o rickshaw acompanha ele, ele ele atravessa o rickshaw, só ele consegue enxergar esse rickshaw, o que isso é uma convenção da literatura de fantasma, né, porque sempre que existe uma culpa envolvida, normalmente é apenas a pessoa que fez o ato é que consegue vislumbrar a assombração, as outras pessoas não conseguem ver o que passa por questões de assombração, né. Então deixa eu avançar aqui, meu povo. Não vai dar tempo de eu falar tudo, mas só para ilustrar, tá. Nessa análise, que depois eu vou desenvolver no texto, eu usei aqui o Daryl Jones na obra Horror Stories: Classic Tales from Hoffman to Hodgson, onde ele vai trabalhar a questão do horror com uma forma cultural fóbica, né, e que tem papel-chave, como ele fala na citação abaixo, né, de que um dos horrores principais do final do século XIX foi a questão da colonização reversa, de como os ingleses tinham medo de serem colonizados, de serem contaminados. E é isso que acontece com o Jack no Rickshaw Fantasma, no sentido de que ele vai se contaminando com aquele ambiente e gradualmente, como ele fala, né, ele tinha medo de se tornar um fantasma, ou seja, de se tornar parte aquele mundo de superstição. Como ele fala aqui na citação, aqui no meio, né, tive a impressão de me mover num mundo de fantasmas, né, aqui ele está até parafraseando o poema do Tennyson, né. Uma festa ao ar livre se realizava na casa do comandante e nós 2 nos juntamos às pessoas que voltavam para casa. Ao vê-las nesse momento, pareciam sombras impalpáveis, sombras fantásticas, que abriam caminho para o rickshaw de Miss Weston. Ou seja, aqui é como se ele tivesse entrado numa outra realidade, ele deixou de ser inglês e passou a ser uma assombração. Ah, ou seja, ele começa um processo de transformação que vai gradualmente degenerando ele, vai gradualmente drenando as energias dele. A noiva acaba achando que ele está com algum problema mental, né, toma ele como doido, o médico tenta ajudar ele, mas não adianta, ele não consegue se livrar da assombração. Outro que eu usei também para balizar essa análise foi além do Daryl Jones, foi o Javier Aldana Reis, já estou fechando aqui minha fala, na obra Horror, a Literary History, onde ele fala do horror no contexto do discurso colonial. Como ele fala, para o exemplo mais antigo, os pesadelos coloniais orientalistas de marcos do horror fim de século, tais como Contos de Rudyard Kipling, A Marca da Besta ou O Besouro, podem ser lidos como negociações ficcionais das preocupações prevalentes a respeito da degeneração e da queda do Império Britânico. Então, no texto isso vai ficar melhor, explanado, tá, mas sim, a decadência se coloca como elemento constituinte do horror no gótico colonial, tá. Se fechando aqui minha fala, a presença do rickshaw enchia-me alternadamente de horror, medo, um tipo obscuro de prazer e absoluto desespero. Não ousava sair de Simla, Simla é a cidade onde eles estão, e sabia que a estadia naquele lugar estava acabando comigo. Além do mais, sabia que meu destino era morrer, aos poucos a cada dia. Ou seja, Jack se torna um fantasma, se torna um nativo, ou seja, ele é contaminado, a identidade inglesa dele é rompida, ele passa a se enxergar, né, como pertencente àquele meio, o que é demais para a sua identidade europeia, né? E ele acaba falecendo, tá?
Aí são as breves referências, tá? Algumas que eu usei aqui. Pessoal, e já está todo mundo aqui já conhece o Fantástico Cursos, mas fica a dica para acompanhar lá os vídeos do Fantástico Cursos, né? Tem lá de gótico colonial, gótico imperial e tudo mais. E muito obrigado a vocês pela paciência e pela presença. Na sequência, passo a palavra aqui, seguindo a ordem, para a Amanda Teodoro, né, que vai apresentar a sua comunicação de título Transgressões nas Teias do Horror, Júlia Lopes de Almeida e a tradição gótica feminina na ficção brasileira. Obrigado, Amanda, pela presença. A palavra é sua. 15 Muito minutos, tá obrigada. bom? A minha apresentação vai ser sobre um pouco da tradição gótica feminina dentro da literatura, né? Então, vou apresentar alguns traços dessa tradição gótica feminina e de como ela é transgressora dentro da obra da Júlia Lopes de Almeida. Então, antes de falar sobre essa literatura gótica feminina, é importante falar um pouco sobre as características da gênese da literatura gótica, né? Segundo Donizete Rossi, a literatura gótica é a que possui o intuito de causar medo no leitor. São histórias de terror e horror ambientadas em lugares lúgubres e aterrorizantes, geralmente em castelos assustadores e antigos, lugares abandonados e cemitérios mal assombrados. Mas por que isso é importante ao se falar de uma literatura gótica feminina? Porque existem algumas outras características que a literatura gótica feminina possui que estão além do medo causado por essa ambientação lúgubre e de castelos mal assombrados. Então, existem outras características que essa literatura escrita por mulheres vai ter que vão para além disso, porque o fator do horror dentro dessa literatura vai estar ligado a outros tipos de horrores que vão ser trabalhados um pouco mais na frente aqui na apresentação, né? Os textos góticos frequentemente transmitem a ansiedade e a raiva das mulheres sobre seu próprio destino. A contínua polarização das mulheres através de antíteses como a virgem e a prostituta cria um sentimento de revolta com as expectativas tradicionais, sentimentos estes que constroem uma sensação de desvantagem em relação aos homens. Então, essa literatura gótica, ela surgiu em um contexto em que as mulheres não tinham voz, e é uma literatura transgressora, não só em seu enredo, né, porque a gente vai ver aqui durante a apresentação que é uma literatura que possui um enredo transgressor ao trazer o horror através de grandes vilões góticos, né, como, por exemplo, dos Mistérios de Udolpho, que eu coloquei aqui, da Anne Radcliffe, que apresenta uma personagem feminina que é constantemente perseguida por homens que não se importam com a vida dela, né, ela é aprisionada e perseguida por homens que a querem ter. E, para além dessa transgressão de elas exporem essas ansiedades femininas, né, delas não poderem ter o poder de seus próprios corpos e destinos, também é uma literatura transgressora, porque as mulheres tiveram a oportunidade de escrever, né? Elas tiveram a oportunidade de compartilhar com o mundo as suas histórias através destes enredos. Então, como eu já falei, para além daquela... Amanda, desculpa interromper mais uma vez, tá? Oi. É só para o seguinte, caso você queira que os slides vão mudando as imagens, é só você clicar lá no lado esquerdo, tá? Porque a gente está vendo só a capa. É só, tá? A capa? A gente só está vendo a capa. Mas não Sério? tem problema não. Se você quiser, é só você clicar no slide, na lateral mesmo, do jeito que ele está, que aí ele muda, tá? É só você ir lembrando. Eu tô passando aqui, mas não tá aparecendo para mim, aparentemente. Pois é, aqui não tá passando não, tá? Ah, sim, agora tá passando. Agora tá passando. Isso, agora mesmo. Então eu vou deixar pequenininho mesmo, porque eu não tô conseguindo passar. Não, sem problema. Tá dando para ler? Tá dando para ler. É só você mesmo ir falando, à medida que você vai falando, você lembrar de pular os slides, tá bom? Também, então. Desculpa te interromper. Tudo bem, obrigada. Então, esse era o primeiro slide, né? Mas eu já li para vocês a citação, coloquei aqui a imagem da capa de Castelo de Otranto, do Horace Walpole, né? E agora, continuando sobre o gótico feminino, que, como eu estava falando, ele possui características góticas em relação a uma ambientação lúgubre e de grandes terrores e de grandes castelos amaldiçoados e de sobrenatural, mas o horror, ele é principalmente de maneira precípua
focado em horrores cotidianos das mulheres, em que elas sentiam, e no caso os grandes vilões dessas histórias vão ser homens que estão representando seus maridos, seus pais, seus parentes, homens que estão mesmo no cotidiano de todas essas mulheres, e por isso, no próximo slide, eu coloquei aqui o medo do conhecido, que é fazendo uma referência a uma citação que vocês provavelmente conhecem, né, que é sobre o medo do desconhecido, né, que o maior e mais antigo dos medos é o medo do desconhecido, do Lovecraft. E eu coloco aqui o medo do conhecido não porque essa literatura ela não vai tratar de assuntos sobrenaturais, dessas ambientações, mas porque, como eu já disse, o foco principal vai ser o medo de coisas cotidianas que as mulheres sofriam. Então, o horror dentro daquela narrativa vai ser apresentado através dessas relações de violência entre as personagens femininas e entre os vilões góticos, né? O gótico surge para falar sobre inquietações que dizem respeito ao fim da humanidade. Nas produções contemporâneas, os horrores surgem como violências urbanas, domésticas, colapsos ambientais, conspirações secretas, dentre outras ansiedades presentes no nosso cotidiano, onde o terror e o horror surgem a partir de situações diárias. Coloquei essa situação porque, para a gente saber que conforme a literatura gótica ela vai evoluindo, né, algumas outras situações um pouco menos fantásticas, embora ainda fantásticas, porque na literatura gótica precisa ter essa ambientação fantástica, ela vai trazer outras características que são de uma literatura gótica, como, por exemplo, esse vilão, e que são características góticas por estarem ligadas a essas escrituras, a esses livros femininos, né, de escrita feminina, que vão tratar desses vilões e dessas figuras que vão tratar a mulher de maneira violenta, e vai estar aí o horror. Aqui, o gótico em Júlia Lopes de Almeida. A narrativa gótica exprime também uma crise moral, com momentos de depressão, existencialismo, idealização da morte, erotismo, confissão e fantasia. Por que eu coloquei isso? Porque antes da gente falar sobre a transgressão desse gótico especificamente feminino, né, a gente vai ver que nos contos da Júlia Lopes de Almeida, em sua coletânea Ânsia Eterna, ela vai ter algumas outras características góticas. Então, eu coloquei aí uma imagem desse quadrinho, que é o quadrinho de Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo, para falar um pouco sobre essa questão aqui, na citação, que é a idealização da morte. A idealização da morte ela é muito presente na literatura gótica, né, e é muito presente nessa obra, que é Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo, que é um grande clássico da literatura gótica brasileira, né? E a Júlia Lopes de Almeida também vai apresentar isso nas obras dela. E eu coloquei aqui um exemplo muito rápido de um conto que é Incógnita, da Júlia Lopes de Almeida, que vai apresentar essa característica gótica, né? Coloquei aqui 2 trechos. Todo esse dia foi para ele de sofrimento, numa obsessão doentia. Cismava continuamente nessa morte desconhecida, por quem talvez tivesse passado a quem talvez tivesse podido socorrer ou aconselhar. Porque se obstinava a pensar nela. Que estranho poder era esse, prendendo-o de tal forma a uma desconhecida. Vira-a pela primeira vez já morta, já putrefata e asquerosa. Acabou-se. A vida é bem pouca coisa para que a gente se ocupe tanto dela. No caso, esse é um conto que fala sobre um homem que fica obcecado por um cadáver de uma mulher que, obviamente, tinha tido muitos sofrimentos, porque durante o conto, Júlia Lopes de Almeida vai descrever a aparência da mulher, e eles vão falar sobre como ela era tão bonita e sobre como ela fica depois de morta, né? E então aí a gente já vê uma das características góticas, que é o grande sofrimento em relação à morte, e também uma grande apreciação da morte que esse personagem faz em relação a essa mulher. Mas eu coloquei isso aqui mesmo só para falar um pouco sobre as características góticas na Júlia Lopes de Almeida, né, que vão ser pouco trabalhadas dentro do artigo, porque o principal mesmo como eu coloquei aqui como título desse slide, a transgressão gótica em Júlia Lopes de Almeida, que é trabalhar outras características góticas que são essas do gótico feminino. Eu coloquei aqui uma citação
para falar um pouco sobre transgressão, né? Compreendemos a transgressão na literatura como a transposição de barreiras e limites sociais em um movimento ou ação isolada que contornam ou superam padrões e imposições de instituições de poder, seja com tema, linguagem ou qualquer outro recurso que o autor escolha empregar. Fala um pouco sobre a transgressão na literatura, e a gente sabe que transgressão é um termo que está ligado a literaturas de pessoas marginalizadas, literaturas que retratam figuras marginalizadas, né? Literaturas de resistência. E a literatura gótica retrata a mulher como marginalizada, como um ser marginalizado, né, por sofrer grandes machismos, e é aí em que está a transgressão dentro da literatura gótica de escrita feminina. E agora, na Júlia Lopes de Almeida, né, no artigo eu vou falar sobre um outro conto dela, que é o caso de Ruth, mas eu coloquei aqui para vocês só os poucos, que eu acho que reflete muito sobre, completamente, né, em várias características dele, sobre essa literatura gótica feminina, que é Os Porcos. Coloquei 2 trechos. Quando a cabocla Umbelina apareceu grávida, o pai moeu-a de surras, afirmando que daria o neto aos porcos para que o comessem. O caso não era novo, nem a espantou, e que ele havia de cumprir a promessa, sabia-o bem. Ela mesma lembrava-se, encontrara uma vez um braço de criança entre as flores douradas do aboboral. Aquilo com certeza tinha sido obra do pai. Como eu já falei, uma das grandes características é o grande vilão gótico, e esse vilão vai aparecer frequentemente como o par romântico ou forçadamente romântico da mulher dentro do enredo, ou como o pai dela, né? São relações muito estreitas e que apresentam essas situações de horror que a mulher vai passar, que ela passa no cotidiano e também nesses enredos, de uma maneira muito cotidiana e muito próxima. E nesse caso, o pai da Umbelina, que vai representar esse grande vilão gótico dentro desse conto, apesar de ele não aparecer muito, mas não é a única característica gótica e transgressora dentro desse conto da Júlia Lopes de Almeida. Coloquei uma outra citação do conto. Não queria bem o filho, odiava nele o amor enganoso do homem que a seduzira. Aqui já fala sobre a maternidade. O conto é sobre uma mulher, né, que é uma Umbelina, que acaba engravidando de um senhor e que o pai acaba... ele vai, como eu já falei, ele vai ameaçar ela, né, por causa da gravidez, porque ela não deveria engravidar de um homem que ela não tivesse casado e tudo mais, que já retrata uma das ansiedades femininas também com relação a ela precisar ser casta, que também vou falar aqui com essa citação. Uma citação de Ellen Moores, né, no livro Mulheres Literárias, ela tem um capítulo sobre literatura gótica, sobre o gótico feminino, e ela cita Frankenstein, de Mary Shelley, né? E ela diz que há um sentimento poderoso feminino na narrativa, que é a repulsa contra a vida. O drama da culpa e do pavor em torno do nascimento e suas consequências. O medo, a culpa, a depressão e a ansiedade são reações comuns à vida de um bebê. A gente sabe que existe a depressão pós-parto, né? Mas também existe a depressão pré-parto. E as mulheres, elas na sociedade têm uma pressão muito grande em relação a ser mãe, em relação a não poderem abortar, né? São questões que a gente trabalha aqui o tempo todo no cotidiano, mas são relações mais fortes ainda na época em que elas precisavam amar os filhos, elas precisavam ser boas mães. E toda essa pressão em cima da maternidade vai criar esse espectro de terror em relação à mulher precisar ser uma boa mãe, ela precisar da maternidade. E isso está expresso nesse conto, em que, porque ela sofreu alguns abusos, principalmente do pai, e porque o pai da criança não quer assumir, ela não quer ter a criança e sente esse sentimento de ódio que a faz, no caso, ao decorrer do conto, ela fala que vai matar a criança e deixar o corpo na frente do pai da criança. E todo esse sentimento tem a ver com essa sensação da maternidade, essa sensação de agonia e de horror em relação a precisar ser uma boa mãe. Né? E isso está muito expresso também num grande clássico da literatura gótica feminina, que é Frankenstein. Apesar de a gente não ter dentro do enredo de maneira clara, né, a questão da figura feminina, a gente sabe que é um enredo que trata
aí de uma relação entre pai e filho, né? E que se a gente for estudar um pouco sobre a Mary Shelley, a gente sabe que ela sofreu vários abortos, a gente sabe que ela tinha uma relação ruim com o marido, em que ele apresentou ela para o mundo e depois a abandonou. E então, essa literatura gótica feminina nem sempre expressa dentro do enredo, mas expressa dentro do enredo aqui no conto da Júlia Lopes de Almeida, vai sempre apresentar esses horrores cotidianos das mulheres que elas vão expressar nesse enredo. E é por isso que, ao ler, né, todas as mulheres e até mesmo outras pessoas, como eu vou mostrar aqui no próximo slide, né, que o único horror desse conto não é apenas o horror da paternidade, da maternidade e das relações próximas que ela tem, mas que são os horrores principais que fazem com que, quando você leia, você sinta um pouco dos horrores que as mulheres sentem, né? Principalmente com relação à maternidade, à paternidade, e a ser obrigado a se relacionar com pessoas que te fazem mal, que cometem violências contra você. E aí, no caso aqui, esses trechos são os últimos do conto, que mostram um pouco mais sobre o gótico nesse conto, né, que faz com que qualquer pessoa, não precisando se identificar com as mulheres, possa sentir um pouco do horror e do gótico dentro desse conto, né. Umbelina se sentiu a grunhir. Viu confusadamente os movimentos repetidos do seu focinho trombudo, gelatinoso que se arregaçava, mostrando a dentuça amarelada e forte. Um sopro frio correu por todo o corpo da cabocla, e ela estremeceu ouvindo um gemido doloroso, dolorosíssimo, que se cravou no seu coração aflito. Era do filho. No caso, no conto, o pai, né, como eu já havia dito, ele ameaça de jogar o filho para os corpos. E aqui no final, isso se concretiza, mesmo que não através do pai. Entretanto, antes de morrer, ainda viu, vaga, indistintamente, o vulto negro e roliço da porca, que se afastava com um montão de carne pendurado nos dentes, destacando-se isolada e medonha naquela imensa vastidão cor-de-rosa. Mas o que isso aqui tem a ver com a transgressão feminina? Quando o destino dela se concretiza, né, a autora está dizendo dentro do enredo que, na transgressão da mulher querer ter um filho fora do casamento, né, de ela não ser casta, mesmo que isso não se concretize através das violências do pai, ela ainda vai possuir um destino que vai a amaldiçoar ainda a ver o seu filho morrendo nas mãos dos mesmos porcos que o pai dela já tinha ameaçado. Então, ela faz aqui uma alusão ao fato de que essas mulheres, mesmo que não precisando desses grandes vilões góticos, ao serem transgressoras na vida, né, no dia a dia, elas ainda vão, infelizmente, elas sofriam muitas consequências. Eu coloquei o termo transgressão nesse artigo para não falar sobre feminismo, porque seria meio que anacronismo, né, falar sobre feminismo, sendo que talvez não existam realmente bases na teoria feminista para isso, então eu coloquei aqui a transgressão, porque a transgressão abarca todas essas minorias, né, que vão representar na literatura afro-brasileira também, por exemplo, todas essas ansiedades, e dentro da literatura gótica, essas ansiedades em forma de horror. E é por isso que eu coloquei aqui o grande problema do artigo que eu estou desenvolvendo, né, que é, será que a literatura da Júlia Lopes de Almeida ela é realmente gótica e transgressora? E eu espero que tenha ficado muito claro aqui durante a apresentação que realmente é uma literatura gótica, né, dentro desse espectro, dessa ambientação de horror apresentada aí no final no final do conto, e também em outras partes do conto que vão ser trabalhadas no artigo, e também por ser transgressora ao expor esses horrores a que as mulheres sofrem no dia a dia. Aqui algumas das referências utilizadas nos slides e no artigo, e muito obrigada, gente, pela oportunidade. Beleza, beleza, muito bom. Parabéns, Amanda, pela apresentação. Obrigada. Muito boa. Tem as perguntas até para você aqui já também. O Amanda, a gente vai deixar aqui para o momento final. E agora vamos passar a palavra para o Amanda, por favor, só tira o compartilhamento aí da tela. Bem, vou tirar. Tá? Vamos passar agora para a apresentação da a professora Fabiana Simão Belis Carneiro, minha parceira lá de trabalho lá na UFICAT, com a apresentação Tirania, Patriarcalismo e Opressão, sobre alguns elementos góticos no conto A Gaiola, de Augusta Faro. E aí, o Pedro e a Juliana, vocês me perguntaram sobre esses pontos de contato, gótico imperial, gótico colonial.
Creio que o começo das respostas de vocês vai vir aí, já na fala aí da professora Fabiana, tá? Então, professora Fabiana. Tá, obrigada. Bom, não vou compartilhar a tela, inclusive peço desculpas a vocês, porque eu vou ter que fazer algumas leituras breves, porque a memória pós-Covid não colabora muito, não tem colaborado. Então, eu vou recorrer aqui a algumas leituras entremeadas à minha fala, tá? Se vocês não se opuserem. Eu peguei, Alex, finalzinho aí da sua fala, acho que foi uma pergunta do Pedro, né, sobre o gótico colonial. E aí, não sei se eu vou adiantar a resposta, mas a minha fala de hoje, ela não finaliza essa pesquisa que eu já venho fazendo há algum tempo, mas aproveitando aí, né, um pouco do que eu tenho feito ao longo de 6 anos, em que eu pesquisava, inclusive com orientação do Alex, foi meu orientador, pesquisei essas manifestações, né, de elementos do gótico, especificamente em narrativas regionalistas, na literatura tida como literatura regional, mas ainda interior de Goiás, São Paulo e Minas Gerais. Como que essas narrativas elas traziam um pouco desses elementos, como o medo, como o horror, elementos muito próprios das tradicionais narrativas góticas, tidas como, né, dentro do que se convencionou como gótico imperial, e como que o gótico imperial ele foi relido nessas narrativas tidas como regionalistas. E a gente, inclusive, eu usei muito o gótico colonial para poder elencar esses elementos e chegar, né, não a uma conclusão, mas chegar a essas considerações de que, assim como nas narrativas tradicionais, em que o medo ele é muito atrelado à alteridade, ao outro que não faz parte de um determinado status quo, como que isso foi relido nessas narrativas. E aí eu, inclusive, tracei aí um período, 1800, até chegar a Bernardo Ellis, eu parti das narrativas dos contos, principalmente contos, alguns romances, de Hugo de Carvalho Ramos, até chegar a Bernardo Ellis. Então, foi um período de quase que 100 anos, para poder atestar ao final que sim, essas narrativas elas conversam, essas narrativas tidas dessa classificação do gótico colonial, elas conversam com essas convenções, né, das narrativas tradicionais. E aí, esse trabalho de hoje, ele não encerra a minha pesquisa, mas eu inicio agora, talvez nesses próximos 5 anos, eu especificamente, dentro dessas narrativas, né, tidas como regionalistas, e eu uso as aspas, como que certas autoras, especificamente narrativas escritas, produzidas, histórias produzidas por autoras, e como que elas trazem uma questão muito, um item muito importante para o gótico, que é autoritarismo, a opressão, o patriarcalismo. Então, o trabalho de hoje, eu analiso, né, faço essas considerações em um conto de Augusta Faro, chamado A Gaiola, e pretendo, daqui para frente, fazer esse movimento, né, ainda partindo de narrativas tradicionais, góticas tradicionais, como que elas podem ser relidas nas narrativas também regionalistas, porém especificamente autoras, Cora Coralina, que tem uma produção voltada, né, com elementos góticos que a gente não conhece, a gente desconhece, Augusta Faro e outras que a gente vai aí ao longo desses 5 anos. Então, o trabalho de hoje, intitulado Tirania, Patriarcalismo e Opressão, eu destaco alguns elementos góticos no conto A Gaiola de Augusta Faro. E aí, bom, parto de Otranto, tanto Otranto quanto o Dolfo antecipam um pouco daquilo que mais tarde se espalha, né, para outros gêneros,
como contos, narrativas curtas, que é o espaço doméstico mimetizando emoções, mimetizando sentimentos como medo, angústia, temores, estranhezas e todo aquele sortilégio de sensações que marcaram a queda da aristocracia e a ascensão da classe burguesa. E no caso desse trabalho, eu vou cotejar como que o medo, atrelado ao patriarcalismo, é espacializado na casa, retratada no conto A Gaiola, de Augusta Faro, de forma a poder atestar como que o espaço narratológico reverbera na narrativa de forma a levar a sua protagonista essa que não tem nome, a total opressão e silenciamento. E aí, partindo mais especificamente, não só do quarto, mas da casa, né? E a gente lembrando da casa, do quarto, aquele local do aconchego, do descanso, das nossas doces reminiscências, o quarto ele costuma nos acolher e nos proteger. Guarda profundos segredos, intimidade, as lembranças, e nos textos literários, o quarto ele costuma vir descrito, né? Não com pouca frequência, frequentemente ele vem descrito em seus pormenores, a ponto de, inclusive, fazer com que nós, leitores, né, a gente costuma demorar um pouco mais quando a gente está efetuando a leitura, a gente fica um pouco mais ali no quarto. Inclusive nos leva, né? A gente às vezes até suspende a nossa leitura e a gente consegue, nós nos voltamos às nossas lembranças. E aqui eu cito Bachelard, afinal, os valores da intimidade são tão absorventes que o leitor não lê mais o seu quarto, o leitor revê seu quarto. E, em linhas gerais, o pequeno conto A Gaiola retrata a tristeza de uma mulher que vê os anos passarem e que presencia o crescimento dos seus filhos e a chegada da velhice sem ter realizado algo em prol de si. Todos os seus questionamentos, todas as suas inquietações são descritas dentro do seu quarto, mais especificamente em frente a um espelho, né? Aquele espelho que fica ali em frente a um banquinho. E essa protagonista, ela se doa para a família, para o marido. Inclusive, ela não fala o meu marido, ela fala o homem de botas. E essas figuras de linguagem, né, muito bem selecionadas, elas tocam em um aspecto social muito próprio dessas mulheres que viviam nas zonas rurais interioranas. Elas se casavam muito jovens e entregavam ao esposo, filhos, a sua juventude e vontade próprias, como a gente, inclusive eu cito também um pequeno trecho, aspas, do conto A Gaiola. Porque minhas tranças estavam macias e lustrosas, a pele de meu rosto sabia a fruta veludosa, fresca e furta cor, deitei-me naquele dia sob a telha de vidro da gaiola, na longa rede cheirosa de sabão preto em casa, sabão preto feito em casa mesmo. Foi esse o início de um destino esquerdo que me marcou a testa a fogo e me fez arrastar uma banda do coração como um toco de carne empedrado pela vida fora. Daí mais um pouco fui embranquecendo os fios do cabelo da fronte e meus olhos acharam por bem esburacarem-se, parecendo por fim a 2 lagos meio verdes, meio azuis, esfumaçados pela neblina que saía da chaminé daquela casa, onde, à beira do fogão, encostei meu umbigo, temperando a sopa dos meninos. E é bastante sugestiva a imagem de uma gaiola, até porque esse objeto nos leva imediatamente a pensarmos em um espaço de reclusão e total privação de liberdade, o que, inclusive, pode até precipitar as nossas leituras do conto de Augusta Faro, aqui lido. No entanto, o conto ganha uma importante dimensão ao colocar o foco da narrativa em uma dona de casa do meio rural, marcadamente conservador, patriarcal, misógino. Sem nome definido e narrado em primeira pessoa, a protagonista de A Gaiola consegue trazer profundos e contundentes questionamentos de sua situação, ainda que reservada em um espaço ínfimo, a gaiola, que lida nas entrelinhas, nos revela ser o casamento, se não a sua própria vida engaiolada, sempre a servir seu marido.
E é interessante destacar que esses elementos puramente cenográficos, como o fogão a lenha, as travessas areadas, a comida à mesa a servir o marido truculento, que, entre aspas, chegava, abro aspas, perdão, chegava pronto para o almoço e queria as travessas areadas na mesa do forro branco, e que não demorasse o vinho e que não fizessem barulho para não atrapalhar a ouvir o próprio mastigar e que não interrompessem seus pensamentos sérios, fecha aspas, se mostram muito reveladores ao trazerem notáveis questionamentos da vulnerável condição da protagonista, consequentemente levando a nós, leitores e leitoras, ao questionamento de nossa própria realidade, pois a personagem, libertando-se dos preconceitos e das maldades humanas, busca a sua verdade interior, a plenitude do ser, para a qual é necessária a liberdade. Até uma citação de Aires, 96, página 165. No conto A Gaiola, o momento epifânico se dá quando a protagonista vê uma fotografia de sua tia, já entrada em anos, tendo um chale preto nos ombros e um véu cheio de buraquinhos e muito escuro lhe tapando o olhar, e de fora os beiços que mais se afinaram porque pararam de rir antes da hora. Foi uma citação também do conto A Gaiola. A protagonista, então, pergunta a si própria se também não estaria ela a repetir o mesmo futuro da tia e das mulheres de sua família, ao ponderar que, aspas, nem sabia mais se seria eu aquela de tranças macias, com enormes riscos de fio de ouro, ou se era aquela da parede, suspensa na fotografia oval, fecha aspas. Não há no conto marcação cronológica definida, embora os indícios nos levem a crer que se trata de uma sociedade patriarcal. Herança também de nosso passado colonial, a estrutura patriarcal brasileira ainda se nota passados, né, mais de vários séculos, carregando as peias do passado escravocrata, em que o poderio do senhor de engenho estendia-se à família, e em especial à esposa e filhas. Isso se revela nos índices, e aí trazendo um pouco, né, para hoje, para os dias de hoje, a gente vê essa organicidade muito revelada nos índices de violência doméstica, violência psicológica, que infelizmente ainda persistem em pleno século XXI, sem contar as instâncias em que certas vantagens acentuam-se mais para homens que mulheres. A valorização da voz masculina na política, por exemplo, na economia, a posição de serventia, às vezes, das mulheres nessas instâncias, dentre outras situações ainda notadas em nossas sociedades. No conto A Gaiola, a posição do marido não se distancia muito da posição do senhor de engenho colonial, que, aspas, alisava o bigode e a traseira das ajudantes da mãe, de olhos afundados e sempre prenhe e murchada no silêncio, e mesmo que se desse corda nos relógios, eles pouco diziam. Mais uma citação de Faro, página 29. E os últimos parágrafos do conto, eles trazem um notório, né, um interessante contraponto. A velhice, o ocaso e esses momentos derradeiros da protagonista em oposição ao momento das atuais gerações, né? Como que a protagonista ela olha para o passado e ela se vê repetindo a história da avó, da mãe, das tias. Porém, esse contraponto mostra que as gerações que viriam depois dela, as suas filhas e as suas netas, elas metaforicamente abrem a gaiola. Então, resignada e certa de que nunca mais teria voz, a protagonista nos revela que a epifania, que começara no retrato oval, tem seu apogeu quando ela se vê pela última vez no espelho do quarto. E aqui eu trago uma citação um pouquinho maior do conto, da página 24, que é a seguinte: o espelho ainda está lá pendurado, mas as janelas abriram e as moças, filhas das filhas que carreguei no ventre, se olham nele, mas não abaixam as pestanas nem calam a boca. Pelo contrário, falam muito umas com as outras e com os homens delas, até que não me preocupo mais, quase nem é preciso,
porque essas moças abriram as portas e janelas, arejaram a casa, e nem todas vão se deitando sob a telhas de vidro enluarado, nem ficam encantadas, feito bonecas de louça, quando lhes alisam os cabelos e os pelos, como eu fiquei. Por fim, o conto de Faro deixa uma reflexão a respeito desses, né, novos tempos que se anunciam e que podem trazer esperança ou uma luz às mulheres que, assim como a protagonista, viveram engaioladas. Insurgentes e ousadas, rompendo com o sistema de opressão, as filhas das filhas abrem as janelas para o sol, de modo, aspas, que os piados delas são fortes o bastante para que não se fechem na gaiola, nem a dependurem no caibro mais alto da varanda, igual foi acontecendo comigo e muitas mulheres de minha geração e de muitas outras gerações antes de eu nascer. E aí a gente se vê diante de uma personagem que não tem nome definido, o que talvez poderia ser até uma transgressão de Augusta Faro, afinal, muitas mulheres caberiam ali. Muitas mulheres vivenciaram, infelizmente, ainda vivenciam, né, esse sistema de medo, de horror, de terror, de violência psicológica, de opressão. Tantas Marias Antônias, Cláudias, Charlottes, Augustas, mudam-se os nomes, mas os algozes são sempre os mesmos. E, no entanto, em A Gaiola, existe uma chave, existe uma possibilidade de chave para a gente abrir o confinamento. Eu coloquei aqui os vários nomes, né, inclusive Augustas e Charlottes, porque eu também faço esse movimento, né, entre contos, por exemplo, Papel de Parede Amarelo, que traz muito essa questão da opressão, uma mulher não engaiolada, como no conto de Augusta Faro, mas uma mulher engaiolada, aliada, né? Uma mulher completamente alienada, de si, por conta, tamanha fora a opressão, que ela se vê alienada de si própria, chegando, inclusive, a instâncias da loucura. E a título de considerações finais, eu posso encerrar essa fala atestando a importância do espaço, não apenas como precursor de todas as maldades cometidas contra a personagem deslindada ao longo desse texto, né, e por que não até força motriz, capaz de gerar o efeito de denúncia e visibilidade de todas as atrocidades. Afinal, é no mais profundo silêncio e solidão de um quarto que podemos promover esse difícil encontro, né, de nossas vidas, que é o pior, talvez, o encontro conosco. E aí a gente pode comprovar que o espaço no conto de Augusta Faro, para além de composição narratológica, tem sim forte atuação, a ponto de modificar o estado de ânimo da personagem, uma vez que é na solidão do quarto que a protagonista de Augusta Faro levanta questionamentos acerca de sua anulação naquele núcleo familiar. Infelizmente, as sociedades contemporâneas continuam testemunhando atos de violência contra as mulheres. E ainda que o texto literário não promova de forma direta mudanças nas mentes e ações humanas, a gente pode sim considerar a sua importância, a gente deve considerar a sua importância na medida em que abre um debate acerca de um tema tão pungente. Afinal, falar é um importante caminho rumo à tão sonhada tomada de consciência. Afinal, eu vou encerrar com Antônio Cândido, ao defender que a literatura desenvolve em nós a cota de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante. É isso. Ok, muito obrigado, professora Fabiana, pela fala. Gente, eu recebi um informe aqui da Franciane, de fato não vai aparecer por conta de problemas de saúde, tá bom? Então, assim sendo, a gente vai passar aqui agora para a nossa última comunicação do doutorando da Universidade Federal de Catalão, Raul Dias, ok? E na sequência passamos para as perguntas de vocês, tá? O Raul vai apresentar a comunicação, Peraí, deixa eu achar aqui, o Errante Literário, Tradição e Representações do Morto-Vivo na Literatura. Beleza? Então, bora as perguntas de vocês aí, e vamos nessa. Raul, a palavra está com o senhor. Olá, boa noite a todos. Todo mundo consegue ver aqui o slide e me ouvir também? Beleza, estamos vendo os slides, estão te vendo.
Perfeito. Bom, esse aqui, na verdade, essa comunicação ela é um recorte da tese que venho desenvolvendo sobre a orientação do professor Alexander. E para essa comunicação, o que foi separado aqui, no caso é o errante literário, tradição e representações do morto-vivo na literatura. Porque quando se fala de morto-vivo, é um termo, é um nome um pouco confuso, né? Porque quando se diz morto-vivo, são várias criaturas que podem se encaixar dentro desse perfil. Mas aqui, propriamente, para dar nome de fato e delinear bem a nossa proposta, vamos falar propriamente do zumbi, ou morto-vivo, como é comumente chamado. Há algumas vertentes também, algumas histórias, algumas narrativas que até evitam o nome zumbi, por uma questão, ora de preconceito, ora mesmo para tentar se desvincular dessa historicidade do zumbi. Mas aqui o que chama a nossa atenção para essa proposta é que algumas pessoas contestam que, de fato, o zumbi é uma criatura que não tem uma tradição literária e que já inicia diretamente no cinema. Porque é quase que difícil você conseguir lembrar de narrativas em que tratam desse zumbi, esse zumbi que é apresentado a primeira vez aí com A Noite dos Mortos-Vivos, do filme do Romero, lá em 1968, que traz essa versão de um morto-vivo, de um zumbi, um ser canibal, que surge, que tem a capacidade de um se tornar muitos, essa capacidade de massificação de mortos-vivos, e que tem como principal característica, né, ou como principais características, essa questão da deformidade física, é sempre uma aparência muito apelativa, são rostos incompletos, às vezes crânio exposto, dentes expostos, e também a falta de alguns membros, né, membros amputados, e a gente vê que é uma criatura que, de fato, não pode ser domesticada. A gente percebe que há essa ausência da fala que se comporta praticamente como uma besta, como um animal. Daí é onde a gente vê que, na verdade, essa visão, essa ideia de um ser canibal, de um morto-vivo canibal, ela não nasce primeiramente dentro do cinema. Ela aparece tempos antes ainda, quando nem se cogitava, quando nem Romero cogitava esse filme com base nesse enredo, filiando junto ao contexto histórico em si, de Guerra Fria, de corrida espacial, desse conflito de ideias, esse jogo ideológico norte-americano. E daí a gente vê que isso surge primeiro dentro da literatura e com Lovecraft, propriamente da sua obra, da sua narrativa, Herbert West, Reanimator. Raul, desculpa te interromper, Raul. Eu não sei se você está vendo, provavelmente está acontecendo igual com a Amanda, mas os slides não estão passando, não, tá? Tá, não? Não, não tem problema, não. É só você ir clicando à medida que está falando, tá? Agora que reduzir, que sair do modo apresentação, tá aparecendo? Tá. Não, na verdade, ele não chegou a entrar no modo apresentação. Ele está naquele modo pré-apresentação, tá? Certo. Mas é possível... Mas agora a gente consegue ler. Ok. Naquele esquema. É só você ir falando e clicando nos slides. Agora a gente está vendo o slide que tem a Noite dos Mortos-Vivos da esquerda e o Herbert West à direita. Certo. Tá? Bom. É só você ir falando e clicando aí do lado, nos slides da esquerda, que vai aparecer, fica visível. Perfeito. Obrigado. Beleza. Bom, tratando disso, aqui tem a citação do Dendel, que fala que zumbis são a única criatura a passar diretamente do folclore para a tela antes de ter uma tradição literária estabelecida. Mas aí a gente percebe que isso acontece dentro da literatura com Lovecraft e o seu Reanimator, que foi a primeira obra literária a tratar dessa ideia de um ser, de um morto-vivo que tem essa capacidade de alimentar de carne humana e que é totalmente agressivo. Na verdade, como está destacado aqui, através de Boom, ele diz que nem usa a palavra zumbi. No entanto, é uma das primeiras obras mais importantes da ficção zumbi. E dentro dessa obra, a gente percebe também o seguinte, aqui em Lovecraft, nessa história do Herbert West, não tem uma proposta de massificação, um apocalipse zumbi, mas o que tem de contraste aqui, que também pode ser comparado a essa questão dos mortos-vivos, dessa ocorrência dos mortos-vivos, a gente percebe que não é uma causa natural, nunca se trata de uma causa natural. E aqui, com essa citação diretamente da obra, o ajudante do Herbert West, ele quem narra a história. Então, ele vai contando todos os detalhes, e aí ele diz a seguinte coisa: eu estava com ele naquela odiosa ocasião e viu injetar nas veias estagnadas o elixir que ele acreditava que fosse restaurar até certa extensão os processos químicos e físicos da vida.
Aqui não fica claro o que de fato é esse elixir, esse composto químico que ele injeta num corpo morto e o faz caminhar novamente a ganhar essa vida, a reganhar a vida, mas não fica claro para a gente, da mesma maneira que não fica claro também em The Walking Dead, em Resident Evil a gente sabe que é um composto químico, mas a gente não sabe propriamente como se obtém esse composto, de que maneira ele é feito. Mas a gente sabe que todo o problema que cerca o zumbi é a partir de uma falha humana, é a partir dessa questão de tentar chegar a algum conhecimento, de tentar chegar a alguma forma de poder, e que isso acaba trazendo alguns desgastes. Mas a gente percebe que aqui em Lovecraft a gente tem aquela ideia daquele cientista louco, né? O mesmo que remonta aquelas ideias de tantas outras obras, como até mesmo acontece em Jekyll and Hyde, quando a gente vê que existe essa questão da forma que toma e o transforma em outro, mas a gente nunca sabe o que propriamente é essa forma, que elementos que são esses. Aqui a gente vê a mesma coisa, é sempre o cientista louco que propõe algo inédito, mas aqui, da mesma maneira em que se termina em Frankenstein, com a ruína do Victor Frankenstein, aqui também acontece com Herbert West. Ele acaba se tornando vítima da própria criação. Então, as criaturas se rebelam contra ele e acabam atacando ele também. Com essa ideia, a gente percebe que a única diferença aqui é que realmente não existe uma proposta de massificação, não é um apocalipse, não é a queda da sociedade, não é a quebra da normalidade de um modo geral, não é em uma escala global. Essa que é a intenção aqui. Mas aqui ele propõe essa ideia de um morto-vivo que surge e ataca os humanos e se alimenta da carne dele. E ainda com Boone, ele diz: o tipo de zumbi que ele descreve não aparece no cinema até A Noite dos Mortos-Vivos de Romero, 46 anos depois, e não aparece na literatura novamente por uma década depois disso. O Reanimator de Lovecraft é a primeira obra da literatura a ligar o zumbi ao ghoul e a comer carne humana, uma honra reservada exclusivamente a Romero entre os aficionados por filmes de zumbis, mas que pertence mais propriamente à literatura zumbi e a Lovecraft. E aí fica esse questionamento: será que realmente o zumbi ele rompe com essa ideia da tradição literária, se estabelece no cinema, ou ele já tinha uma trajetória literária, mas não se atentava a essa proposta, não se atentava a essa ideia? E, de fato, a segunda parte que a gente propõe nessa comunicação é o que o zumbi representa. Em contextos modernos, como é o caso de A Noite dos Mortos-Vivos, o surgimento desses mortos, todo o contexto histórico em si, ele traz uma grande revelação, ele cobre uma vasta vertente de possibilidades que a gente pode enxergar ali. Esse conjunto de mortos-vivos, esses corpos mortos, o que isso significa? Seria talvez um reflexo da Segunda Guerra Mundial? O que restou desse século XX? Não foi um amontoado de corpos, uma grande consequência dos desgastes aí das relações, e que toda essa guerra produziu isso? Sem falar que dentro de A Noite dos Mortos-Vivos tem toda uma tensão da corrida espacial e o risco de uma nova bomba atômica, uma nova guerra que poderia surgir. Além disso, é muito comum também associar essa questão do zumbi à alienação, até porque dentro de A Noite dos Mortos-Vivos a gente percebe que os zumbis estão sempre andando ali sem rumo, não falam, se esbarram, estão sempre vestidos com roupas ali de trabalho. É muito comum ver sempre um zumbi ali de terno e gravata, crachá, preso ao corpo, e que torna isso uma crítica, uma representação a essa vida. Que rotina que é essa? E quem de fato é o morto-vivo? É aquele ali que está vagando e comendo carne humana, ou são os sobreviventes, aqueles que restam diante do apocalipse? Daí sempre surge esse questionamento. É um questionamento que é levantado dentro de vários filmes e até mesmo dentro de algumas obras literárias. Mas, de fato, como sustenta Lenin, os zumbis são polissêmicos e foram considerados para servir a vários propósitos. Funcionam como textos aos quais podemos atribuir diferentes significados, incluindo a morte da civilização, um espelho que reflete nossa própria fraqueza diante do capitalismo consumista global e um monstruoso moderno, um outro, contra o qual definimos nossa humanidade. É possível também destacar essa questão da identidade, que o zumbi ele transparece essa ideia da perda da identidade do eu, porque o zumbi ele não reconhece diferenças, barreiras sociais, ele não reconhece familiares ou amigos, qualquer pessoa da sua relação. Na verdade, é um monstro que ele abarca, ele cresce. Essa proposta de massificação, ela é de uma maneira
sem qualquer parâmetro, sem qualquer tipo de régua, sem qualquer tipo de divisor das pessoas. Ele ataca por atacar sem mesmo escolher a sua vítima ou estabelecer critérios para isso. E esses mortos exibem a incompletude de monstros de terror, mostrando menos ausência, às vezes metade de um rosto, toda essa agressividade, essa deformidade que ele apresenta, tudo isso tem a ser uma referência a anos, a momentos turbulentos, e que isso pode transparecer dentro das narrativas e também dos filmes. Por isso em que aqui Rutherford também sustenta: um zumbi é sempre um evento de massa, um encontro casual com um zumbi se multiplica com a regularidade da produção em massa, se torna muitos. Aqui essa ideia de que o zumbi ele não tem distinção, ele não faz distinção, mostra que esse apocalipse que surge, essa ideia desse ataque em massa dos mortos, propõe essa quebra da sociedade como ela é, e até mesmo traz algumas reflexões, porque aí os sobreviventes, né, aqueles que ainda estão vivos, começam a se questionar como tudo isso aconteceu, o que se perdeu, começa a questionar também fatos sobre a própria vida, são reflexões do eu e também dessa ideia da civilização, né? O que de fato todo mundo fez, todo mundo agiu para chegar a esse ponto. O que se tem agora? Na verdade, tudo se perde. E a maioria dos mitos de criação de zumbis envolve as premissas básicas de que, uma vez ocorrido o evento inicial, a criação de novos zumbis ocorre facilmente e que o contágio se espalha mais rapidamente do que pode ser prevenido, curado ou interrompido. Além disso, a causa, a disseminação e a falha em verificar o surto de zumbis muitas vezes estão ligados a uma falha ou cumplicidade por parte dos estados, das grandes empresas. Na verdade, a gente sempre pensa que essa ideia de que a sociedade, de que o mundo, de que as leis, elas são regidas por entidades, por autoridades que nunca vão cair, que nunca vão se desestruturar. Mas, na verdade, essa aqui é a proposta. O que seria, o que acontece quando você tem a desestabilização dessa normalidade, desses centros, dessas autoridades e autarquias que nunca poderiam cair ou que nunca se cogitou a queda delas? Na verdade, pode até se questionar também que muitos apreciam, né, ou desejam essa queda dessa civilização, essa queda das normas. O que poderia acontecer caso isso realmente fosse possível? E caminhando para dentro do século XXI, há pessoas que teorizam que o zumbi realmente é a face, é o representante do século XXI, e com todos os conflitos e turbulências que se vê dentro de um período, é a criatura que realmente representa essa cara da modernidade. Desde o século XX e XXI, tem essa roupagem, esse papel representante, como sustenta Singer aqui também. Zumbis, eu acho, são os monstros do século XXI, e no que os zumbis se transformaram para longe de suas raízes caribenhas, são em agentes do apocalipse. Aí é onde a gente também percebe que existe essa ideia do conflito social. É necessário que ocorra, que se choque com essa queda da sociedade. Na verdade, isso é até uma convenção que se estabeleceu até mesmo entre os leitores. Toda vez que se pensa em zumbi, logo se cogita nessa questão do apocalipse, da queda da sociedade, a sobrevivência, o fato de que as leis que a gente segue são suspensas e que roubar não é mais um crime, se aventurar também não é mais um crime. Dependendo, alguns personagens até flertam com essa ideia, começam a roubar carros, a roubar produtos, coisas que nunca poderiam comprar caso ainda a sociedade ainda existisse. É uma espécie de uma ficção científica social, como define aqui Reed e Mounce. A ficção científica social é caracterizada por uma mentalidade específica de reflexão sociológica. Portanto, a ficção científica social é a ficção usada para explorar temas e conceitos sociológicos, de maneira especulativa e proposicional, em vez de procurar explicar ou descrever uma ocorrência social. É daí onde a gente encontra essas reticências do autor em explicar como que o zumbi surge, o que é esse vírus, de que maneira chegou a esse ponto, e como isso tudo está ligado a críticas à sociedade. Porque a partir do momento em que há o apocalipse zumbi, o que se vê é a cidade, os centros urbanos são agora ainda mais perigosos, porque está completamente infestado de mortos-vivos e se contaminar é uma chance muito alta. Daí a gente tem uma proposta um pouco inusitada. Então, para aqueles que querem sobreviver, devem então fugir para o campo. A gente tem aqui uma espécie de arcadismo moderno,
Então, as pessoas precisam sair da cidade, fugir para o campo se quiser viver em paz ou com um pouco de paz e fugir desse perigo, desse risco iminente e poder questionar até quando vou sobreviver e quem de fato são os mortos, são eles ou somos nós? Daí, para encerrar essa fala, é onde a gente vai sempre produzir esse conhecimento, essa reflexão. Será que esse questionamento, essa possibilidade de brincar com o futuro e com a sociedade como ela seria isso um perfil ligado ao zumbi, ou uma espécie de literatura zumbi, uma literatura à margem, que está aí crescendo e que sempre questiona com esses fatos? Bom, então é isso. As referências que foram utilizadas para essa comunicação estão aqui. A boa parte de autores como Kevin e também Singer. E é isso. Beleza, excelente. Muito obrigado, Raul. Raul, eu tenho livro aí que eu nem conhecia, tá? Depois vamos conversar. Tá? Beleza. Vamos conversar. Então, é isso, pessoal. Antes de passar para as perguntas, eu agradeço mais uma vez pela presença de vocês até aqui, nesse momento, tá? E passamos, então, para a sessão das perguntas. Como eu comecei falando, né? Tem umas perguntas aqui, e deixa eu ser bem sintético para dar tempo de a gente conversar, né? Porque eu quero liberar vocês para a mesa às 20 horas, né? Lá no canal do YouTube. O Pedro perguntou no início se tem uma ligação histórica entre o gótico imperial e o gótico tropical. Pedro, não diria uma ligação histórica, mas tem uma ligação cultural, tá? No sentido de que as elites brasileiras, elas reproduziram, em relação ao sertão do Brasil, ao interior do Brasil, o mesmo comportamento que as elites europeias tinham em relação às colônias, tá? Isso é uma coisa que esse escritor aqui, ó, bom livro, está esgotado, tá? Mas você monitora aí a estante virtual da vida, Belle Époque Tropical, do Geoffrey de Needle, foi da Companhia das Letras, onde ele justamente mostra esse paralelo, como é que, pelo título está falando, né, Belle Époque, como é que essa influência francesa, né, fez principalmente do Rio de Janeiro e São Paulo, mas principalmente o Rio de Janeiro, que é a capital federal da época, né, na República Velha, almejar ser uma Paris tropical. E para ser uma Paris tropical, assim como aconteceu na França, o pobre que se dane. Então, esse foi o período do Cortiço, do Alves de Azevedo. Vai lá ver o Cortiço lá, como é que o pobre é tratado. Então, também o Needle, ele analisa esse fenômeno de que, assim como a população pobre do Rio de Janeiro, as elites trataram também o sertão como outra terra, como se fosse uma colônia, tá? Esse é o objetivo até, essa foi a pesquisa que a professora Fabiana trabalha, né? Tem muito mais autoridade para falar disso até do que eu, tá? E nesse aspecto, até complementando, a professora Fabiana pode complementar essas duas perguntas. A Juliana perguntou se os textos do gótico colonial são exclusivos da literatura inglesa. Juliana, não, né? O Brasil, por exemplo, no Brasil a gente encontra justamente a replicação, vamos falar assim, desse modelo, né? Que a Fabiana chamou no doutorado dela de gótico sertanista. Você vê isso em contos por exemplo, do Bernardo Ellis, de 1945, como As Morféticas. Mas tem um padrão, né? Tem um padrão, que é uma pessoa, você vê isso no Boca Torta, do Monteiro Lobato. Qual é o padrão? Uma pessoa da cidade vai ao interior e no interior ela se depara com aquele mundo interior, né? O que ele considera como crendice, coisa de gente atrasada, de caipira, aí se revela algo sobrenatural, que afeta essa pessoa. Né? Então é mais ou menos igual o que a gente vê no gótico imperialista, como, por exemplo, no Hóspede de Drácula, que não está nem aí para os avisos do pessoal do vilarejo para não entrar na floresta lá, ele entra e se dana. Né? Mas Fabiana quer complementar essa questão aí, porque as outras perguntas são para Amanda e tem uma para o Raul. Sim, ok. Então, acho que foi a Juliana, né? Mas para todos, Alex, obrigada. Eu parti de uma palavrinha, né? A gente vai cavucando, vai pesquisando, e aí me passaram uma cópiazinha. Isso foi num dicionário. Eu acho que está no texto da Maria Conceição Tavares, se não me engano. Eu parti da palavrinha sertão, desertanum, fora da linha, fora da fileira, fora da ordem.
que era como, né, as primeiras naus portuguesas chegando aqui no nosso litoral, elas viram das naus, elas olharam para o litoral e usaram essa palavra, dessertanum, aqueles que estão fora da fileira, fora da ordem, fora daquele padrão eurocêntrico. E daí essa ideia ela adentra, né? Ela vai do litoral para o dessertanum e daí o sertão. Então, o sertão, que é uma categoria geograficamente construída, não é um espaço geográfico, não é um espaço categorizado, é uma expressão construída. O sertão, ele é visto, né, e trazendo aí essas narrativas norte-americanas, inglesas, que conseguiram trabalhar isso, relendo para o nosso gótico sertanista, a gente conseguiu ver que os fora da linha, os fora da ordem, seria aquele rol de personagens, o lobisomem, a mula sem cabeça, todos os personagens que fizeram parte do nosso folclore, do nosso imaginário, eles conversam muito com esses monstros. Então, os monstros daqui, em certo sentido, né, muito tempo pesquisando isso, conseguem trazer um pouco dessa organicidade, os fora da ordem para um determinado padrão vigente. É mais ou menos isso, não sei se eu respondi, mas é assim, é uma pincelada muito, muito en passant mesmo, muito rapidinha. Mas é mais ou menos isso, é a organicidade. Alguém falou de um paralelo histórico, não é um paralelo histórico, mas a gente fala de um paralelo cultural, também geográfico, né? Geograficamente, como que a gente consegue notar essas reverberações desse maquinário, né, de narrativas que trazem o medo, falando, mimetizando dessas pessoas que estariam fora da ordem, no caso da ordem vigente, que seria o padrão eurocêntrico, e nas narrativas sertanistas, o litoral, por exemplo, seria um padrão, os senhores de engenho seriam um padrão, todas essas categorias de ordem, da ordem. Não sei se eu respondi. Beleza, muito obrigado, Fabiana. Lá no Academia.edu, gente, tem uns artigos meus sobre isso, tá? De gótico colonial, gótico imperialista. Acho até que a minha tese está lá também, onde eu tratei do tema. Dá uma olhada lá também, tá? Vamos lá. Tem uma pergunta aqui para Amanda. Sim. Amanda, da Morgana. Amanda, você citou o quadrinho de Álvares Azevedo. Você conhece a HQ Ânsia Eterna, adaptação de 3 contos da Júlia Lopes? Os Porcos traz uma adaptação para a arte sequencial que mostra claramente todos esses aspectos que você citou na obra. Eu me apresentei em um colóquio de quadrinhos utilizando essa HQ. Vale a pena conhecer. Então, respondendo aqui a ela e também a pergunta do Pedro em seguida, eu não conheço essa HQ, mas eu vou dar uma olhada e vou dar uma olhada também no que você escreveu sobre, porque com certeza deve contemplar de forma visual muito bem, né? Porque é um conto muito visual com relação às coisas que ela descreve, ao ambiente também, as coisas que ela descreve que acontecem ao seu filho, né? No final, então eu vou dar uma olhada assim na HQ e dando uma resposta aqui para o Pedro, eu espero que eu consiga contemplar a tua pergunta, né? Mas eu vejo que existe uma influência muito grande, sim, da relação do Percy B. Shelley com a Mary Shelley e a poética dele, e ele enquanto um poeta também, porque tudo o que envolve a relação deles retrata como a Mary Shelley ela era marginalizada em relação a ele, porque na época, inclusive, a primeira vez que ela publicou o Frankenstein, ela não utilizou o próprio nome, porque senão ela não ia conseguir ter a visibilidade, né? E aí, como eu falei, o livro Frankenstein ele faz alguns paralelos com a vida dela, tanto na parte dos abortos que ela já havia sofrido, também porque a história é sobre o Victor Frankenstein, né, ter criado alguém e depois abandonado, e é uma coisa que acontece na história deles dois, né, no decorrer da história do romance deles, porque ela era muito nova quando eles começaram a se envolver,
tinha 16 anos e fugiu de casa e largou a própria vida para ir viver um mundo que ele tinha apresentado para ela. E quando chegou nesse mundo, ele abandonou ela, né, com os abortos e com as frustrações e foi viver a vida dele como um poeta libertino. Então, eu acredito que toda essa relação dela ter sido apagada enquanto escritora no início, né? E de o nome dele ter ficado como mais em voga, em detrimento do nome dela, tem muito a ver, sim, com o enredo de Frankenstein. Toda essa ansiedade que ela sentiu em relação à relação deles, né? Dela ter se envolvido com ele novo e tudo mais, tem com certeza a ver com o romance. Beleza, muito obrigado, Amanda. Só para dar um pitaco aqui para complementar o que a Amanda falou. Pedro, lembrar, né? Victor Frankenstein é Percy Shelley. Tanto o próprio nome. Victor é um nome que o Percy Shelley usava quando era mais novo, tá? E o comportamento do Victor Frankenstein é idêntico ao de Percy Shelley. Da mesma forma que o Lord Ruthven, o primeiro vampiro da ficção inglesa, é Lord Byron na visão do Polidori, né? Então, assim, os dois monstros saem desses monstros da poesia inglesa, tá? Em breve vai sair a edição definitiva, a edição comentada de Frankenstein, pela editora Sebo Clepsidra. Eu fiz o prefácio dessa obra, onde eu destrincho todos os aspectos do título, né? Frankenstein ou Prometeu Moderno, tá? Fiquem de olho, da editora Sebo Clepsidra. Obrigado, Amanda, pela resposta. Tem uma pergunta aqui: quais autores você trabalhou? O que eu acho que é para a Fabiana, do Pedro, né? E quer saber especificamente, Fabiana, quais autores você trabalhou na tua tese lá do gótico sertanista? O primeiro foi eu fiz um traço cronológico, né? Então eu comecei com Bernardo Guimarães, depois Hugo de Carvalho Ramos, Monteiro Lobato e Bernardo Ellis, porque eu dividi a tese em 3 momentos, né? Partindo do pré-modernismo, do modernismo, realismo, finalzinho do romantismo, pré-modernismo e modernismo. E nesses 3 momentos, como que essas narrativas góticas conversavam com essas outridades, né? No momento em que o Brasil se descobria, e depois a ascensão com a Primeira República, e depois a queda. Esse momento de queda foi com Bernardo Ellis, quando personagens, né, que compunham as zonas rurais, elas eram deixadas à mercê da própria sorte, quando o capitalismo ele avança no campo e aí acontece aquele êxodo rural. Então foram esses autores: Bernardo Guimarães, Hugo de Carvalho Ramos, Monteiro Lobato e Bernardo Ellis. Obrigado, professor Fabiana. Passa aqui para a última pergunta. Que bom que todo mundo falou. A última pergunta que é para o Raul, do Pedro. Antes de passar a pergunta para o Raul, gente, agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui. Parabenizar todas as pessoas que prestaram o trabalho, trabalhos excelentes do Raul, da Fabiana, da Amanda. Tá? Parabéns. Tá? Eu não conhecia a Amanda, também passei a conhecer aqui. Parabéns, Amanda, pela sua pesquisa. E tinha mais uma questão. E também agradecer a presença dos meus prezados doutorandos e doutorandas aqui. A Juscelia está aqui, minha doutoranda, o Francisco também está aqui. Doutor, então, obrigado. O pessoal também do Fantástico Cursos e dos cursos Fantástico Cursos está aqui. Pedro, Juliana, obrigado, gente, pela presença, tá? Passando aqui para a última pergunta, para o Raul, do Pedro. O Raul, ele está perguntando o seguinte: segundo o teórico Davi Roas, sobre o monstro, aliás, o Fred Bott também fala isso. Segundo o teórico Davi Roas sobre o monstro, ele estabelece um conceito sobre domesticação do monstro das narrativas contemporâneas. Eu pergunto se você concorda com essa proposta e se isso se dá em expressões narrativas onde figura o zumbi, e narrativas audiovisuais como a zombie e tal, né? Acho que aquele também... Como é que é o nome daquele filme lá? O Meu Namorado é um Zumbi? Isso, é isso também mesmo. nesse esquema aí domesticado. E aí, Raul? Sim. Bom, essa proposta da domesticação do monstro, ela realmente ela faz a total sentido e totalmente se encaixa com essa figura do zumbi. Mas aí a gente precisa lembrar, essa questão do monstro, ele não é uma criatura que é um alien, que é um diferente.
O monstro, ele é aquele que mostra, ele adverte, ele aponta os detalhes. Então, o monstro está sempre ligado a essa ideia de desejo, de medo, de ansiedade, e aí cabe até um pouco de Freud nisso. O quanto tem de você naquilo que você odeia. E essa ideia da domesticação do monstro, ela é muito conveniente, porque, por exemplo, quando você dá voz ao monstro, quando você dá essa ideia de naturalização do monstro, uma espécie de abrir uma margem, de abrir para ele como uma proposta de uma fala, de defender uma ideia, isso é uma base para apontar críticas, não só no caso de iZombie, que é no caso da estudante de medicina, que ela se torna zumbi e começa a trabalhar, e aí ela utiliza dos cérebros para tentar ganhar a memória e saber tudo aquilo que ocorre. Mas essa ideia da domesticação, ela dá voz, ela dá esse espaço a uma crítica. Aí a gente vai perceber também que isso acontece dentro da literatura brasileira também. Em minha dissertação, eu trabalhei com o Incidente em Antares, publicado em 1971, e lá a gente tem essa questão dos mortos-vivos, que eles retornam para exatamente conflitar com aqueles que estão vivos. Ali, a primeiro momento, ninguém tem aquela ideia de, tipo assim, vamos matar, vamos enterrar, vamos fazer alguma coisa. As pessoas começam a ter que lidar e a socializar da maneira que os mortos-vivos querem. E aí, o que acontece? Com aqueles 7 mortos lá, cada um deles tem uma voz, tem uma postura, tem um motivo, tem uma bandeira a ser defendida, e é muito comum encontrar narrativas em que o zumbi ele tem um papel de destaque. Ele não é aquela criatura, aquela aberração que ataca todo mundo e come carne humana. Aí ele ganha um papel, ele ganha uma voz, ele consegue defender uma bandeira, e aí é onde a gente vai perceber que essa ideia, essa proposta da domesticação, isso é, estabelecer esse convívio com a sociedade, ele pode acontecer. Da mesma maneira que isso acontece também na série, não sei se todo mundo aqui já chegou a assistir, na série Lúcifer. Por exemplo, o Lúcifer, ele está na Terra, e aí o que acontece? A ideia mais brilhante ali foi colocar ele num terapeuta. Porque quando ele começa a fazer a terapia, ele começa a revelar todas as angústias dele, ele começa a questionar essa questão da paternidade com Deus e tudo mais. E aí onde a gente vê que esse monstro que todo mundo deveria temer, ele tem uma voz, ele tem um diálogo, ele é, na verdade, um reflexo. Tanto é que o zumbi também, ele é um monstro, mas ao mesmo tempo que ele é um monstro, ele é também da mesma espécie que a gente, ele é um humano, só que morto. Apesar de todas essas diferenças da questão de vida e morte, ele é um ser que está à margem, ele não é nem vivo nem morto, ele é meio termo, mas ao mesmo tempo é da espécie humana. E aí essa proposta se encaixa muito bem dentro de iZombie e também nas narrativas contemporâneas, em que o monstro ele tem esse papel de fala, esse papel de destaque. Obrigado, Raul, pela resposta. Mais uma vez agradeço demais aqui a Amanda, a Fabiana e ao Raul pela apresentação, tá bom, gente? Obrigado, gente. Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença, te vejo na próxima.